Então agora a gente vai se aprofundar nesses ICPs da Mindsight. Hoje na Mindsight a gente trabalha com 4 níveis de maturidades principais: N1, N2, N3 e N4. Existe também o N5 para casos específicos onde a gente está falando de empresa super enterprise, mas que a gente vai trabalhar de forma apartada, ok? Mas para esse momento o mais importante para você entender são esses 4 níveis de maturidade. Então no N1 a gente tem empresas que ainda estão estruturando seus processos. Em seguida, o N2, essa empresa passou a digitalizar e automatizar seus processos. Já no N3, ela está buscando mais sofisticação para esses processos e gerar mais escala nos processos de RH. E por fim, o N4 já passou por todos esses níveis, né? E agora está buscando especialização e personalização. Então está querendo fazer com que os processos saiam exatamente dentro das necessidades que a empresa tem, que são necessidades super próprias, que são fruto dessa maturidade mais alta que a empresa já adquiriu na parte de RH. A gente estruturou uma tabela para você conseguir ter visibilidade de como que é a história desse RH, como ele vai evoluindo ao longo do tempo, em cada um desses níveis de maturidade, e como isso se expressa na estrutura do RH, nas ferramentas que ele usa, no porte dessa empresa e tudo mais. Primeira dimensão que a gente vai explorar, a visão sobre o RH. Então, o N1 ainda tem um RH inexistente ou administrativo. Ele é mais focado em obrigações burocráticas. A gente fala bastante que esse perfil N1 ele ainda tem muitas obrigações de departamento pessoal que acabam tomando muito da energia, né, desse RH. Então é um RH que tem muita dificuldade de olhar para coisas mais estratégicas, como fazer um recrutamento e seleção que consiga identificar os melhores talentos de fato, talentos que vão ficar mais tempo na empresa, que vão gerar um valor maior para a empresa, ou então conseguir trazer os processos de gestão de talentos ali, que vão conseguir identificar quem que está performando melhor, conseguir direcionar essas pessoas para um caminho de crescimento de carreira, ou ajudar pessoas que não estão performando tão bem, entender exatamente o porquê e, no fim das contas, né, maximizar essa performance geral da companhia. Esse RH-N1 ele não está preocupado com isso, ele está mais preocupado em garantir que a empresa já tenha a folha de pagamento, que consiga fazer o cumprimento das obrigações trabalhistas. Então, ele não está olhando ainda para essa parte mais estratégica do RH. Já no N2, que é a fase que ele está digitalizando e automatizando, o RH começa a ter uma estrutura mais voltada para RH estratégico, começa a desenhar um pouco mais os seus processos e sua operação, mas ainda é tudo muito manual. Não tem muita inteligência por trás desse trabalho, acaba tendo muito esforço operacional mesmo para fazer as coisas rodarem. Então a dor é que é muito de fazer as coisas andarem ali e serem executadas no RH. Já no N3, esse perfil que está sofisticando e escalando, né, os processos, tem um RH que já está amadurecendo. Então aqui ele já está sentindo as dores que é ter tudo sendo feito de uma maneira operacional, né, com trabalho manual, fazendo as coisas por planilha, ou com um sistema ali que não entrega o que ele precisa. Começa a se preocupar um pouco mais com qualidade. Então ele sai desse lugar de só querer executar as coisas, ele começa a se preocupar no como ele está executando, para ele conseguir ter um resultado melhor no fim do dia. E por fim, o N4, que você tem um RH que está se especializando, se personalizando também, né, seus processos. Ele é um RH mais estruturado, é um RH mais maduro, ele é estratégico, ele é consultivo, ou seja, ele passa a ser ouvido pelo C-level da empresa, pelo próprio CEO. Então ele busca personalizar os processos de acordo com as necessidades do negócio. O objetivo do RH em relação ao negócio, né? Então no N1, ele ainda está querendo fazer o necessário para a empresa funcionar. Como eu falei, são dores muito mais operacionais, garantir que os processos estejam minimamente rodando, mas ainda são processos de um RH pouco estratégico, né? Processos mais ligados ali com o departamento pessoal. Já no N2, esse RH ele busca estruturar e digitalizar esses processos de RH. Então as coisas que ele fazia em planilha, ele vai buscar ferramentas ali para ajudar ele no dia a dia, mesmo que sejam ferramentas ainda um pouco mais simples, né? Ele não tem necessidades ainda tão sofisticadas, mas ele já começa a sentir as dores de fazer as coisas por planilha, por formulário, por receber currículo em e-mail, esse tipo de coisa. No N3,
em que ele está buscando sofisticar e escalar seus processos, o RH começa a ter uma preocupação muito maior com a qualidade do output dos seus processos, né? Então, ele começa a se preocupar com a qualidade, com a assertividade da contratação, se os insights que ele está tirando das avaliações de desempenho, eles são de fato relevantes para uma tomada de decisão, se ele tem essa segurança, né? E no N4, em que ele está buscando especializar e personalizar os seus processos, ele busca maximizar o impacto geral das pessoas do negócio. Então ele tem uma visão bastante holística de toda a estrutura de pessoas na empresa, e ele vai buscar as melhores práticas, as melhores decisões para conseguir garantir que essa estrutura de pessoas ela esteja gerando o máximo resultado possível para a empresa. Agora a gente vai falar um pouco sobre a dor principal desse RH em cada etapa aqui, em cada nível de maturidade. Então, em primeiro lugar, né, o N1, a dor dele é crescer a empresa sem estrutura de RH. Então a gente está falando muitas vezes aqui de uma equipe, uma pessoa sozinha ali tocando RH, às vezes uma pessoa que ela é gestora, mas que não tem ninguém que execute as coisas, tentando, né, executar tudo que precisa ali de RH na medida do possível e garantir que, né, as coisas não estourem. E ao mesmo tempo a empresa tem uma necessidade ali de crescer e precisa do RH presente para fazer com que isso aconteça. Ok, no N2 tem muito trabalho operacional e manual, né? Então, ok, o RH começou a executar algumas outras coisas, começou a rodar um processo de recrutamento básico, começou a testar algumas pesquisas ou avaliação de desempenho internas, mas tudo é feito de forma manual, descentralizada, usa várias ferramentas, né, ali para executar tudo isso e acaba onerando muito o RH. Em tempo mesmo, né? Acaba fazendo muito trabalho que não é estratégico, não é inteligente. Já no N3, a dor passa muito por conseguir engajar os stakeholders internos, né? Então a gente está falando de lideranças, né, gestores, o próprio C-level nos processos de gente, e também conseguir ter os insumos necessários, né, as informações certas para influenciar as decisões da empresa. Então aqui fala muito de qualidade, né? Você conseguir ter a informação certa, você conseguir ter o melhor insumo possível ali para a tomada de decisão. E por fim, no N4, a dor principal é formar as lideranças, resolver problemas de negócio para aumentar o impacto do RH. Então, como eu falei anteriormente, né, sobre o N4, ele tem muito essa dor de conseguir maximizar o impacto de pessoas como um todo na empresa, né, a partir dos seus processos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do RH em cada fase, em cada nível de maturidade. Então, em primeiro lugar, o N1, né? O N1 geralmente é só departamento pessoal ou administrativo. Como eu falei, é aquela equipe, é uma pessoa trabalhando no RH e fazendo de tudo, e aí ela precisa priorizar, logicamente, né? E o que mais pega para essa pessoa, né, qual que é a responsabilidade core dela no dia a dia, acaba passando muito por departamento pessoal e administrativo, essa parte mais burocrática do RH. Quando a gente fala do N2, aí a gente já está falando de um RH generalista, mas geralmente já não é uma pessoa sozinha. Então você tem ali uma pessoa cuidando só de departamento pessoal e alguém para olhar para RH estratégico de uma forma generalista, ou seja, uma pessoa só olhando tanto para a parte de DHO quanto para a parte de Talent Acquisition, certo? No N3, aí você começa a ter um RH especialista. Você tem uma pessoa específica para Talent Acquisition, você tem uma pessoa específica para DHO e você tem uma pessoa específica para DP. Ou seja, essas pessoas estão olhando para cada uma para o seu processo, cada uma para o seu negócio, para a sua micro área ali. Eventualmente você tem até mais de uma pessoa para cada vertente, podem até se formar sub-áreas assim já nesse momento, né? Então, por exemplo, você tem um time só de Talent Acquisition, você tem um time só de DHO e por aí vai. E por fim, no N4, isso com certeza acontece, tá? Então você tem uma pessoa de Talent Acquisition, uma pessoa de DHO, uma pessoa de DP, eventualmente você começa a ter também BPs. Como eu falei, um desafio que o RH tem no N4 é conseguir educar as lideranças, formar as lideranças internas, os gestores e tudo mais, e aí o BP tem essa função de conseguir fazer a ponte entre o RH e o gestor para garantir escalabilidade das melhores práticas de gestão de pessoas. Aqui a área foco, né, então do RH no N1, ela acaba sendo o departamento pessoal e um recrutamento ainda bem básico, né, um recrutamento ali, às vezes não é nem o RH que faz, o RH só apoia os gestores que estão realmente rodando o recrutamento.
No N2, você faz a automatização do DP e do recrutamento e seleção e começa com os processos ali de gestão de pessoas, né, de gestão de talentos, então começa a rodar pesquisa, começa a rodar as primeiras avaliações de desempenho. No N3, você passa a ter consistência e qualidade nos processos, tanto de recrutamento e seleção, quanto de GDT. Então, como você já tem pessoas especializadas ali para estarem cuidando de cada processo, a expectativa, né, é que o RH consiga elevar a qualidade do que está entregando ali em cada um deles. E por fim, no N4, você tem uma fragmentação das especialidades, né? Então começa a se formar de fato sub-áreas dentro do RH e você passa a ter lideranças para cada uma dessas áreas. Então, consequentemente, o processo de compra ele acaba sendo mais complexo, porque você acaba tendo mais pessoas ali para convencer, para conversar, enfim. E os processos, né, desse RH, né? No N1, quando ele está estruturando os processos, é praticamente inexistente ou tudo muito básico. Então é aquele RH que está vivendo a vida, um dia de cada vez, não tem muito processo nas coisas. Ele acaba realmente tendo esse objetivo, né, de garantir que as coisas estão sendo executadas, né, e que ele vai fazer o necessário assim, para a empresa conseguir executar os processos básicos ali de RH. No N2, ainda são processos iniciais e principalmente são processos inconsistentes. O RH, ele roda avaliação, ele roda pesquisa, mas o que ele faz com essa pesquisa? O que ele faz com essa avaliação? Muitas vezes ele não consegue dar muito segmento, assim, né, porque ele começa, e aí tem dificuldade de manter consistência e, consequentemente, tirar resultado desses processos. Agora no N3 você tem processos em diferentes estágios e fragmentados, ou seja, às vezes você tem o seu recrutamento e seleção, ele está super maduro, está rodando super bem, você não tem nenhum problema ali, mas a avaliação de desempenho está um pouco atrás. Ou vice-versa, você tem uma avaliação de desempenho que já está madura, que você já tem um processo rodando legal, mas o seu recrutamento ele não está tão bom. Então, como os processos ficam fragmentados, eles geralmente não estão no mesmo estágio. E no N4, você já tem processos maduros integrados com dados e análises avançadas. Então, esse RH do N4, ele está interessado em cruzar as informações que ele tem lá no recrutamento e seleção, então, do candidato que fez o teste na Mindsight, como é que ele consegue correlacionar as informações desse teste com as informações de performance que ele tem hoje, com as avaliações de desempenho que ele está fazendo, como é que ele consegue extrair valor disso para conseguir otimizar, né, a performance dessa pessoa. Então, esse RH ele quer cada vez mais, né, ter uma visão holística das coisas e conseguir integrar essas informações. Agora que você já aprendeu um pouco sobre o nível de maturidade dos nossos ICPs, a gente vai falar um pouco sobre como isso acontece na prática em cada uma das nossas unidades de negócio. Ou seja, a gente vai falar sobre recrutamento e seleção e sobre gestão de talentos. Então, primeiro em recrutamento e seleção, a gente vai passar por cada nível de maturidade, como que ela se expressa, né? Então, o N1, no recrutamento e seleção, acaba sendo um recrutamento e seleção ainda feito pelos próprios gestores, às vezes pelo próprio CEO, com o apoio do RH. Então o RH ele ainda é muito focado em departamento pessoal, nas obrigações burocráticas do RH, ele não consegue trazer um viés estratégico para o recrutamento. E o foco acaba sendo muito forte em fechar a vaga. É um RH que ainda sofre bastante assim, com escassez de pessoas para entrevistar, de candidatos, a marca geralmente ainda não é tão reconhecida, né, pelo mercado de trabalho. No N2, você tem um aumento do papel do RH no recrutamento, né? Então o RH ele passa a ser de fato responsável pelo recrutamento e seleção, mas ele ainda tem os processos muito manuais e descentralizados. Isso na prática é aquele RH que ele faz o recrutamento dele em planilhas ou num software super básico, assim, e ele recebe currículo por e-mail, currículo no WhatsApp, currículo físico, e aí ele precisa fazer uma triagem desses currículos, e como que ele faz isso, né, de uma forma que ele consiga de fato encontrar a pessoa ideal para a posição. Ele acaba tendo muita dificuldade com isso, e na gestão também da vaga, né, o controle ali no dia a dia, ele também acaba passando um pouco por esse desafio, né, de ter tudo manual e descentralizado. Já no N3, o RH ele passa a focar mais na qualidade da contratação, ele começa a prestar mais atenção ao fit cultural dessa pessoa, ele começa a pensar como é que vai ser a performance dela dentro da empresa, se ela vai se encaixar. Então é o RH que começa a sentir as dores do turnover,
Quando a pessoa entra na empresa e sai da empresa, né? Sai logo em seguida, então a vaga abre de novo, o RH vai lá, vai contratar tudo de novo, isso gera retrabalho, né? Essa é uma dor do RH nesse momento, mas ele ainda é bastante pressionado por velocidade. Então aquele fechar a vaga que vem desde o N1, ele segue sendo algo que é desafiador para o RH. O N4 ele quer contratar os melhores talentos e ele quer fazer isso em escala, que é super desafiador, né? Dando grande peso à predição de performance no recrutamento. Aqui nossas soluções de assessments, né, de teste de recrutamento, elas têm um peso super significativo, né, porque elas ajudam muito o RH de conseguir ter essa predição de performance, entender se essa pessoa, ela, desde o recrutamento, né, se ela tem grandes chances, né, de ir bem dentro da empresa. Agora a gente vai falar sobre gestão de talentos. Então, começando pelo N1, né? Em gestão de talentos, N1 geralmente é inexistente. O RH ainda não começou a olhar para isso, não rodou nenhum processo. Eventualmente o RH não tem nem muita consciência de que esses processos existem de fato. É um RH realmente focado ali na parte burocrática, é um RH que começa a ter dores de recrutamento, mas ainda não começou a olhar para a gestão de talentos mesmo. Tá? Já no N2, aí sim, ele começa a rodar os processos de avaliação de desempenho e também os processos de pesquisas internas, embora ainda seja de forma manual e inconsistente. Então, quando o RH é muito pequeno, né, a empresa é muito pequena, a gente está falando aqui do N1, né, todo mundo se conhece dentro da empresa, é muito mais fácil de saber quem está performando, quem não está. Conforme a empresa vai crescendo, ela chega em determinado momento em que você precisa processualizar esse tipo de análise, esse tipo de decisão. Você tem novas lideranças entrando na empresa para lidar com esse crescimento que a companhia teve. Então, as próprias lideranças precisam criar critérios para que elas consigam fazer essa avaliação ali da equipe e tudo mais. Então, é por isso que começam os processos de avaliação de desempenho e também das pesquisas especialmente pesquisas de clima, né, a mais comum. Já no N3, ele já roda o processo de uma maneira bem consistente, mas surge a necessidade de trazer funcionalidades mais complexas para conseguir extrair mais valor das avaliações de desempenho, das pesquisas de clima, das próprias metas, né? Então vou dar um exemplo, né? Ele roda bem processos de avaliação de desempenho 180 graus, mas ele quer rodar 360, ele quer gerar histórico dessas avaliações de desempenho para comparar com avaliações anteriores e conseguir tirar bons insights em cima de cada pessoa, né, de forma individualizada, ou conseguir fazer análises de performance de times inteiros. Ele quer ter critérios e pesos específicos dentro da escala de perguntas para conseguir tirar os insights mais valiosos, né, conseguir personalizar a pesquisa de acordo com a área em que ele vai tá rodando. Enfim, ele precisa de um pouco mais de complexidade porque ele quer mais qualidade do que ele está extraindo, né, do valor que ele está extraindo desses processos. E por fim, ele quer centralizar isso tudo. Centralização aqui é uma dor muito forte, porque esse é o momento que o RH está com todos os dados do colaborador espalhados, seja em várias planilhas, seja em vários sistemas, né? Então a gente vai ver um exemplo mais para frente, às vezes o RH tem coisa de 6 sistemas ao mesmo tempo rodando, tem um para folha, tem um para recrutamento e seleção, tem um para testes, tem um para avaliação de desempenho, tem outro para metas e outro para pesquisas, e fora as planilhas e fora os Power BIs que ele tá rodando. Então aqui é uma dor muito grande de centralizar, porque ele tem o dado, mas os dados não se conversam, eles não se integram de forma alguma, e ele não consegue, consequentemente, levar isso aqui pro dia a dia. E por fim, o N4, ele já tem os processos maduros, ele já tem os processos bem personalizados ali de acordo com o que ele precisa, né, para rodar as suas pesquisas, né, as suas avaliações de desempenho, e está focado em produzir outputs que atendam necessidades específicas de negócio. Então, de novo, né, ele quer ter a visão holística, integrando recrutamento com gestão de talentos, conseguir olhar para esses dados e direcionar a ação, né, do RH para conseguir maximizar o capital humano da empresa. Agora a gente vai falar sobre as ferramentas que o RH usa em cada nível de maturidade. Então, começando pelo N1, o N1 geralmente não tem nenhum sistema. Ele usa só planilhas, formulários, ele usa e-mail, enfim, são só controles manuais mesmo, nada automatizado. O N2, ele já começa a digitalizar e automatizar a parte de recrutamento e seleção, então ali ele começa a ter um ATS básico, enquanto em GDT, né, em gestão de talentos, ele ainda está
usando controles manuais, ou é muito comum aqui que esse perfil esteja usando a Solids, que é nosso concorrente, que também tem uma solução ali completa para RH, mas que ela não é tão sofisticada, né, quanto a Mindsight. Então é muito comum que esse perfil ele comece usando a Solids para os processos aqui, né, de gestão de talentos, eventualmente recrutamento e seleção também, ele sinta as limitações e por isso ele busca a Mindsight. Então é muito comum nesse nível de maturidade a gente encontrar clientes com esse concorrente. No N3, aí a gente já começa a ver em recrutamento e seleção alguns ATS intermediários, né? Então a gente pode começar a falar aqui, né, de InHire, pode estar falando aqui de GUP também. Em gestão de talentos a gente começa a ver ou ferramentas generalistas, então tem a Solids, né, como a gente mencionou, ou ferramentas especialistas. Então a gente está falando de Qt Rocks, está falando de Feeds, que são softwares que nasceram para gestão de talentos também. E esse perfil N3, ele geralmente até usa a planilha para alguns desafios internos, né, para algumas tarefas específicas, mas ele já tem o apoio de algum software, e é comum que esse software não seja um software tão básico assim, já começa a ter software especializado nesses processos de gestão de talentos. E por fim, no N4, ele já tem os sistemas de RH implementados, então para cada partezinha do RH você já tem algum sistema, ou eventualmente até um sistema que consolide, né, todos esses processos, como é a Mindsight, que a gente busca é consolidar numa só ferramenta, recrutamento, seleção e gestão de talentos. E também o N4 ele começa a ter algumas ferramentas integradas para suprir necessidades pontuais, como por exemplo, você tem um Power BI, você tem um sistema interno, que às vezes a própria equipe de tecnologia da empresa, né, do cliente, acaba construindo ali para apoiar o RH também. E qual que é o porte mais comum, né, desses níveis de maturidade? A gente vai ver depois que o porte não define muita coisa, tá? Ele define até certo ponto. Mas a estrutura mais comum que a gente tem, né, quando a gente olha para o N1, são um porte de empresa ali entre 0 a 50 colaboradores. No N2 é de 50 a 200. No N3 é de 200 a 500. E no N4 a gente tem de 500 colaboradores para cima. A gente vai passar rapidamente nessa apresentação também pelo N5, que são os perfis que a gente chama de Super Enterprise, que são empresas muito grandes, que têm um RH super complexo, com necessidades bem específicas. E a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente falar sobre para quem a gente vende, especialmente no perfil de recrutamento e seleção, tá? Mas, de modo geral, esses são os 4 perfis principais que a gente trabalha. Isso é o mais importante de você entender nesse momento de onboarding. Então, ok, eu mencionei que porte vai até certo ponto, né? Ele influencia ali no nível de maturidade, mas não é tudo. Então tem outras variáveis, né, como a indústria, por exemplo. A indústria geralmente acaba impactando muito no nível de maturidade da empresa, né? E essas outras variáveis elas podem impactar ali na maturidade do RH e no nível de influência que o RH tem sobre o negócio. Então quanto que ele consegue influenciar as decisões do C-Level, do board e tudo mais.